Amém, graças a Deus, glória a Deus. Você que veio para ouvir a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31. Isaías 40, verso 31. Sexta-feira nós tivemos mais uma vigília. Foi um momento de bênção, né? Foi gostoso, foi um derramar do Senhor neste lugar. Foi um momento onde nós oramos pela nossa nação, onde nós oramos pelo nosso Brasil, onde nós oramos para que Deus guarde este lugar. Por mais que exista a divisão, por mais que exista a polarização, uma coisa que eu achei positiva em tudo isso é que o povo se levantou a clamar. O povo se levantou a se colocar na presença do seu Deus. E a Bíblia diz assim, se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus e derramarei as minhas bênçãos. Isso eu achei, eu estava aqui orando na sexta-feira e eu não tinha me atentado nisso. Eu estava aqui orando na sexta-feira e buscando e orando pelo Congresso, orando pelo Senado, orando pelo Judiciário, orando pelo Executivo, orando por todos aqueles que são cabeça, que estão aí em evidência. E a Bíblia fala em Romanos, não sei se todos já leram, se eu não me engano é Romanos 9, mas eu posso olhar aqui para vocês. Romanos, que nós devemos orar pelas nossas autoridades, porque eles tendo paz, nós teremos paz. E nós estávamos aqui orando, e nós estávamos aqui buscando, e o Senhor trouxe isso no meu coração. E eu estava orando até porque, eu não sei vocês, mas eu tenho medo de tentarem ou acharem que fizeram alguma coisa aí nessas eleições e vai virar um estado de sítio, vai virar uma guerra civil. Eu estava vendo no WhatsApp, eu não sei se é verdade, mas parece que em Goiânia já tem uma multidão lá reunida esperando a apuração das urnas. Então você imagina se essa apuração não é o que eles imaginavam. Então assim, eu estou com medo, mas o Senhor me mostrou isso na sexta-feira. Ele falou assim, o povo se levantou, o povo começou a orar. Por mais que está essa situação, há males que vêm para bem. O povo me buscou, e não sei se ganha A, se ganha B. O importante é que o povo colocou nas mãos do Senhor e falou, Senhor, está aqui, faz a tua vontade, faz o teu querer. Amém? E vamos lá para a gente não demorar mais. Isaías 40, 31, todos acharam? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigarão. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Obrigado, Senhor. Finalizamos a campanha Deserto da Alma e foi uma bênção. O mês de setembro foi tremendo, as pregações foram muito especiais nas nossas vidas, tanto para mim que preparo, quanto e acredito que para vocês que as recebem. E nesse mês de outubro, nesse novo mês, nós vamos falar sobre a renovação das nossas forças, sobre nós renovarmos as nossas forças, sobre voltarmos a acreditar, porque tem momentos das nossas vidas, tem situações que nos envolvem, onde nós perdemos as forças, onde nós começamos até a duvidar que um dia Deus pode transformar, que um dia Deus pode mudar, que Deus está olhando pelas nossas vidas. Às vezes existem circunstâncias e situações que nos envolvem, que faz com que a gente fique paralisado, pensando assim, será que Deus existe?
Será que isso é uma verdade? Será que Deus realmente está no controle de todas as coisas, tanto naquilo que me envolve, quanto naquilo que envolve o mundo, quanto naquilo que envolve a nossa nação, e vamos falar nos dias de hoje, no dia de hoje em especial, quanto naquilo que envolve uma eleição? Será que Deus está nesse negócio? E nesses momentos nós precisamos renovar as nossas forças, porque muitas vezes nós estamos como Davi: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi estava naquele momento olhando e falando: meu Deus, é guerra em cima de guerra. Quando eu não estou enfrentando o inimigo, então eu estou enfrentando a minha casa. Quando eu não estou enfrentando a minha casa e nem o inimigo, eu estou enfrentando alguém de perto que quer tirar o meu reinado. Onde eu olho é só problema, onde eu olho é só adversidade, onde eu coloco a mão parece que é só dificuldades. Então eu elevo os meus olhos e olho e eu só vejo os montes. Eu só vejo os problemas. Mas assim como Davi, nós temos que renovar as nossas forças e completar o versículo: mas eu sei que o meu socorro vem dos céus, o meu socorro vem do Senhor. Irmãos, nós podemos estar vivendo um momento de crise, um momento de dificuldades, um momento de aflições nas nossas vidas, devido a governos, devido à guerra, devido a aumento, inflação, mas nós não pertencemos a este lugar. Por que sofremos? Porque nós queremos que as coisas fiquem boas aqui. Nós queremos ver a ação do Senhor aqui. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Voltem comigo um pouquinho, nesse mesmo capítulo 40 de Isaías, mas o versículo 27. Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Irmãos, o povo de Israel, o povo de Jacó, ele estava citando aqui o reino do norte, o reino do sul, ou seja, Jerusalém e Samaria, estavam como nós hoje. Por que o Senhor não está olhando para nós, Jesus? Por que o teu juízo não está agindo nas nossas vidas? Por que, Senhor, as coisas não acontecem? Muitas vezes nós duvidamos da ação de Deus, porque nós estamos olhando aquilo que está ao nosso redor, mas nós como igreja, nós como povo santo, nós como povo que conhece o que está escrito aqui, nós não podemos ser desse jeito. Aí você vai falar: pastor, mas como não, se nós vivemos aqui? Mas nós não somos daqui, o nosso reino não é neste lugar, o nosso lugar não é neste lugar, e se nós ficarmos preocupados com este lugar, nós sempre vamos sofrer, nós sempre vamos perguntar, sempre vamos duvidar da ação. Eu estava conversando com uma pessoa lá na mesma sessão que eu, que ia voltar, e aí conversávamos, tal, e aí ele perguntou, e eu falei que eu era pastor. Ele falou: mas o que o senhor acha de tudo isso? Eu falei: eu não acho nada, eu estou aqui para exercer o meu dever de votar. Mas se o outro ganhar? Eu falei: não tem problema nenhum se o outro ganhar, porque é Deus que permite, é Deus quem faz. E se o daqui ganhar? Eu falei: amém também, vamos confiar que vai dar certo, porque eu não posso duvidar da ação de Deus. Irmãos, a gente tem que entender que nós estamos entrando e partindo para um momento onde as coisas têm que acontecer para Jesus voltar, onde as coisas precisam se cumprir para Jesus voltar. Mas muitas vezes o que acontece com a gente? A gente quer ação imediata, mas Deus podia entrar aqui e fazer um rebuliço nessa política, nessas coisas, mas às vezes é para isso que eles estão lá, para fazer o que eles estão fazendo. Às vezes é por este motivo que eles estão naquele lugar. Às vezes o que você está passando é Deus tratando com você e trazendo você a consciência
de que você tem que viver essas circunstâncias. E se você ficar olhando o problema, se você ficar olhando as adversidades, se você ficar olhando as situações que te envolvem, o que vai acontecer com você? Você vai começar a duvidar, você vai começar a achar que Deus não manda. Irmãos, até o diabo obedece Jesus. Eu vou falar uma coisa que eu ouvi essas semanas para trás, e eu achei interessante a colocação daquele pastor. Até o diabo é de Deus, sim ou não? Sim. Quem criou o diabo? Deus. Até o diabo é de Deus. Então, todas as coisas que acontecem são necessárias. Todas as coisas que nos envolvem são necessárias. Mas eu vou ficar deprimido por causa disso, igreja? Eu vou ficar deprimido se A ou B ganhar? Não. Eu renovo as minhas forças. Pastor, mas estão dizendo que se o fulano ganhar, vai acontecer igual na Nicarágua, e vão perseguir os pastores, e vão perseguir os padres, os religiosos. Deus é poderoso para nos capacitar com o Espírito Santo, para que nós ore e caia fogo do céu e consuma qualquer endemoniado que quiser fazer alguma coisa. Deus é poderoso para nos dar capacitação, para como a Simone iniciou o culto aqui com 1 Reis, aonde Deus cerrou os céus por 3 anos e 6 meses, e não deu chuva nos tempos de Acabe e de Jezabel, para mostrar para eles que Deus é o Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas, e que nada saiu da mão dEle. Irmãos, na verdade, se você parar para conversar comigo, eu quero que o circo pegue fogo, eu quero que o chicote estrale, porque Deus vai agir, Deus vai manifestar o seu poder, Deus vai fazer grandes coisas. Mas ganhou o outro, e o outro fez, o outro aprontou, as mesmas coisas. Deus é poderoso para agir. Agora, se eu ficar concentrado na inflação, se eu ficar concentrado na guerra, se eu ficar concentrado na economia, eu vou quebrar, eu vou ficar fraco, eu vou perder as minhas forças. Eu me concentro no Senhor, e eu falo todos os dias: Senhor, eis-me aqui, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que a Emanuele precisa, o Senhor sabe o que a Rafaela precisa, o Senhor sabe o que a Simone precisa, o Senhor sabe o que a igreja precisa, o Senhor sabe o que a empresa precisa. Eu confio em Ti, eu não confio no homem, eu não posso ficar colocando as minhas esperanças nas pessoas. Deus está perguntando aqui, por que vocês ficam me questionando, achando que os meus olhos estão encobertos para vocês, achando que eu não faço juízo diante das circunstâncias? Por que vocês estão encobertos? Se vocês forem lá para Mateus capítulo 24, verso 1 e 2, coloca para nós ali, Arthur, Mateus 24, 1 e 2, Jesus estava dando as últimas instruções. Jesus estava para ser preso e crucificado, e principalmente Jesus estava falando sobre o templo, Jesus estava falando sobre as circunstâncias do final dos tempos. E então ele fala assim, e quando Jesus ia saindo do templo, ele estava no templo, ele estava naquele lugar de adoração, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha aqui, Jesus, como é grandioso, olha a construção que os engenheiros do passado fizeram, olha o esplendor dessas colunas, olha que bonito este altar, olha que bonito o átrio, olha que bonito o lugar santo, olha que lindo a construção, olha que lindo o véu que separa o lugar santíssimo do lugar santo, mostrando a glória, as glórias dos homens. E então Jesus fala, Jesus porém lhes disse, não vedes tudo isso?
Jesus fala assim: vocês estão vendo aí o que vocês estão me mostrando? Estão vendo tudo isso aí? Aí eles falam: estamos vendo. Aí ele fala: é verdade, e eu vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está falando: vai cair tudo, vai ser tudo desmanchado, tudo destruído, vai ser tudo acabado. Irmãos, as pessoas pediam juízo, porque Jesus havia sido crucificado, mas o juízo não era naquele momento. Vocês sabem quando caiu esse templo que Jesus profetizou? Alguém já estudou? 70 anos depois de Cristo, 70 anos exato, o templo foi destruído, os homens e mulheres de Jerusalém, muitos foram estrupados, mortos, enforcados. O juízo veio, só que não veio no tempo que eles queriam. Jesus falou: está vendo tudo isso aí? Vai chegar um momento que vai cair, vai chegar um momento que vai ter dificuldade. Aí nós ficamos aqui: ai, mas por que o Senhor não faz justiça? Ele faz no tempo dele, ele faz na hora dele. Não adianta você ficar querendo a tua justiça, a tua intervenção, porque não é assim que acontece. Deus, ele tem o tempo dele, o momento dele para agir e para punir. Deus, ele tem o tempo dele. Irmãos, eu já estou aí há quase um ano pregando sobre o amor de Cristo, pregando que Jesus é Senhor, todas essas coisas, mas essa semana Deus me incomodou muito para que eu pregue para vocês sobre justiça. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão muito apegadas na graça, muito apegadas no favor de Deus, e muito apegadas que não vai acontecer nada. E vai, igreja, vai acontecer. Jesus olhou para o templo e falou assim: vai cair tudo, tudo isso aqui, nada vai ficar de pé. Vocês vão ter aflições, Jesus continua, vocês vão ter dificuldades e necessidades, vocês vão passar por um momento muito drástico. Hoje eu estava conversando com a Simone, nós estávamos falando sobre toda essa polarização, a união das Europas, todas essas coisas, a moeda única que está vindo aí, o reset. Eu não sei se alguém já estudou isso, ou já viu alguma coisa disso, mas querem dar um reset na economia do mundo, para começar tudo de novo, para ajudar os mais carentes, todas essas coisas. E eu estava falando para ela: eu creio que o Brasil vai ser um lugar separado, eu creio que o Brasil vai ser um lugar assim como a terra de Gozém, onde as pragas aconteciam no Egito, mas a terra de Gozém era separada. Aí a Simone falou assim para mim: Ju, mas o povo escolhido é Israel. Eu falei: não, o povo escolhido somos nós a igreja, porque a Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então todos quantos receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Somos nós, a igreja. Nós vamos ser separados, nós vamos ser guardados como a galinha guarda os seus pintinhos no momento da tempestade. Nós somos a igreja de Cristo hoje aqui na terra, irmãos. Nós somos. Ah, mas e o povo judeu, pastor? Só você ler. Eles vão pagar um preço altíssimo por terem crucificado Jesus. Eles vão sofrer todas as tentações, tudo aquilo que eles não sofreram lá no Egito e foram guardados, agora eles vão sofrer. Eles vão, para vocês terem uma ideia, eles não serão arrebatados. Nós seremos arrebatados, nós que aceitamos Jesus seremos arrebatados e livres das perseguições. Eles não, eles vão ficar até o último. Consequência, juízo, por não aceitar Jesus Cristo como Senhor. Ah, pastor, mas não foram eles que crucificaram, quem crucificou foi 2000 anos atrás, mas eles não aceitam Jesus como Salvador. A Bíblia fala: aquele que aceitar Jesus como Salvador, confessar com a sua boca que Ele é Senhor, e se arrepender dos seus pecados no seu coração, eu vos darei direito à salvação. E vai separar. Não aceitou?
vai pagar o preço. Não aceitou, vai ter dificuldades. Vamos continuar lendo lá em Isaías 40, 28. Não sabem, não ouviram, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Sabe o que Deus está falando aqui para o povo judeu? Eu não tenho limitação de tempo. Um dia para mim é como 1000 anos, e 1000 anos para mim é como um dia. Eu não tenho limitação de tempo. Eu não sou igual a vocês, passageiros. Eu não sou igual a vocês, limitados. Eu vou agir no meu tempo. Para você ter as suas forças renovadas, você precisa aprender que tudo está acontecendo conforme a vontade do seu Deus. Senão você vai ficar fraco, você vai ficar desanimado, você vai começar a ser uma pessoa supersticiosa. Isso aconteceu por causa daquilo, aquilo aconteceu por causa daquilo outro, porque você não confia, você acha que as coisas acontecem aleatoriamente. E Deus está falando aqui para nós: por que vocês duvidam da minha ação? Por que vocês duvidam do meu juízo? Eu não tenho limitação de tempo, eu não fico velho, ele fala aqui, as minhas forças, eu não me canso, e nem me fadigo. Ele é espírito. Eu não tenho que fazer as coisas correndo, porque eu vou ficar velho e não vou ter condições de agir. Não é assim que funciona comigo, não. Não é assim que eu vivo. Irmão, se você quer ter as suas forças renovadas, você precisa entender que tudo tem um tempo, tudo tem um prazo, tudo tem um momento. Em 70 depois de Cristo, o povo judeu perdeu Jerusalém e Samaria. 70 depois de Cristo, o povo judeu perdeu o templo. 70 depois de Cristo, o povo judeu não tinha uma nação. O povo judeu não tinha um lugar. O povo judeu não tinha uma história, eles não tinham nada, tudo havia sido apagado. Se você pegar mapas antes de 1948, você vai ver que não existia o Estado de Israel. Irmãos, eles foram totalmente destruídos. E quem ficou lá, morreu. E quem se salvou, sabe quem foi? As pessoas que saíram em êxodo, as pessoas... Vocês estão vendo aí os venezuelanos correndo do seu país para dentro do Brasil, os povos lá da Nicarágua vindo para cá, os povos argentinos passando para cá, os caras fazendo, não sei se vocês viram essa imagem, fazendo casinhas com dinheiro, porque o dinheiro não vale mais nada nesses lugares. É isso, para eles sobreviverem e não terem que ficar comendo cachorro nos seus países, eles saíram em êxodo. Então o povo judeu foi para a Alemanha, o povo judeu foi para os Estados Unidos, o povo judeu veio para o Brasil. As bolsas de valores praticamente todas são de judeus. Por quê? Porque eles foram para lá e eles começaram a trabalhar. Irmãos, eles perderam o Monte Moriá, que era o monte onde ficava o templo. E hoje o que tem lá? Até hoje, o que tem lá no Monte Moriá? Uma sinagoga. Uma sinagoga. Aquilo inclusive é um sinal. No Tratado de Paz, vai haver divisões de terra, acredita que eles vão devolver aquilo para o povo judeu, e eles vão destruir aquela sinagoga para levantar o terceiro templo. Mas para vocês terem ideia, porque às vezes a gente não conhece a história, e eles só voltaram à nação em 1948. Quantos anos passaram, irmãos? 1888 anos? Para vocês imaginarem que o Deus ele não age no seu tempo. Quantos judeus será que pediram justiça por ter derrubado o templo em 70 depois de Cristo? Quantas pessoas será que não pediram justiça e a ação de Deus naquele momento?
Mas Deus não se limita a tempo. Ele age no momento dele, Ele age na hora dele. Ele tem um momento dele agir. 1948, uma reunião nas Nações Unidas, empatado, e Oswaldo Aranha, um embaixador brasileiro, foi lá e deu o voto de Minerva, e com isso, por um voto de diferença, Israel voltou a ser nação, Israel voltou a ter um Estado, Israel voltou a ter uma terra para eles congregarem, para eles viverem. Então não adianta você ficar se martirizando, ficar se diminuindo, achando que Deus não está olhando para você, porque Ele está. Só que você tem que confiar nele e não nas coisas. Ele não age na tua vontade, no teu querer, Ele age conforme a vontade dEle. Ele age conforme o querer dEle. E pastor, por que voltou a ser nação? Porque Jesus proferiu que Jerusalém voltaria a ser nação. Jesus falou, depois de um tempo, vocês voltarão a ser nação. E por que o senhor acha que tem que derrubar aquela sinagoga para construir o terceiro templo? Vamos ler, não vamos ficar falando, porque às vezes é mais fácil entender e acreditar quando lê, né? Mateus 24, vamos voltar lá. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, os que estiverem sobre o telhado não desça, e se tiver alguma coisa na sua casa, quem estiver não volte a buscar, quem estiver no campo não volte atrás, a buscar as suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, orem para que essa fuga não aconteça no inverno nem num sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vou até continuar lendo para entender. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, ou ele está ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais, prodígios, que se possível for enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ou eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde está o cadáver, ali se ajuntam as águias. Irmãos, Jesus está falando aqui assim, só para vocês entenderem, porque às vezes vocês não têm esse conhecimento. Aqui ele fala aqui, no versículo 15, quando a abominação da desolação do que falou o profeta estiver no lugar santo. O que é o lugar santo, irmãos? É um lugar separado do templo. Existe o templo hoje? Não. Então o que tem que ser levantado? O templo. O templo vai ser levantado. Vocês podem esperar, podem anotar aí. O templo vai ser levantado. E um homem, não sei quem, tenho minhas dúvidas de quem, vai se levantar, vai entrar no lugar santo, rasgar o véu e vai falar assim, eu sou o Senhor. E a Bíblia fala, quando isso acontecer, quem estiver em casa, sai correndo para os campos, quem estiver no campo, não volte para pegar nada em casa, sai correndo, quem estiver no telhado, não desça para casa para pegar nada, sai correndo, porque vai ser um momento de desolação, vai ser um momento de problema e de adversidades. Quando este momento chegar, irmãos, para vocês renovarem as suas forças,
saiba que é o juízo de Deus. Saiba que é o momento da ação de Deus. E não há impedimento para isso. Não vai haver impedimento para isso. Aí eles vão tentar enganar. Cristo está aqui, Cristo está ali justamente para te matar. E aí Jesus fala, não vai. Não vai. Porque todo olho vai me ver. Assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, todo olho vai me ver. Não vai. E aonde estiver os cadáveres, ali se ajuntarão as aves. Alguém já leu na Bíblia que tem uma profecia que muitas pessoas vão morrer num lugar chamado Meguido? Alguém já leu? Já estudou um pouquinho de escatologia? E sabe qual a profecia de Jesus, irmãos? Que eles vão dar ordem nos céus para que as aves se ajuntem neste lugar. Para quê, irmãos? Que aves que são essas? Urubu. Para comer a carne. Não vai ter condições de enterrar o tanto de gente que vai morrer nesse dia. Não vai ter condições de enterrar o tanto de pessoas. Pastor, mas isso, meu Deus do céu. Renove as suas forças em Cristo. Renove a sua crença em Cristo, porque senão você pode ser um. Você pode ser um. Você pode ser uma pessoa pega de surpresa e padecer. O problema não é a morte aqui. O problema não é ser comido pelos urubus. O problema é a morte eterna. O problema é o inferno. Esse é o problema. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele vai agir. Não é porque o mundo está fazendo conforme quer, ou uma denominação, ou uma crença política está dominando todas as coisas, ele perdeu o controle. Não, ele não perdeu o controle de nada. Tudo está na mão dele. Tudo está acontecendo conforme foi predito. Eu gosto muito quando chegam nele e falam assim: se defende aí, porque nós temos poder para te libertar da cruz, da morte. Jesus fala: vocês não têm poder nenhum contra a minha vida. Se eu orar agora, Deus manda legiões de anjos para me defender e pôr fogo em tudo isso aqui. Só que está escrito, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que sofrer essa situação para poder libertar, para poder dar vitória para esse povo. Hoje nós sabemos de tudo isso. Irmãos, às vezes as pessoas olhavam para Jesus ali, carregando aquele madeiro todo machucado, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, e falávamos, e às vezes poderíamos pensar: olha lá, fez tantos sinais, curou cego, levantou coxo, fez surdo ouvir, fez mudo falar, e agora está ali, sendo subjulgado por pessoas que não fazem nada. Muitos dessas pessoas que estão subjulgando Jesus são da religião, são religiosos que nos roubam, que não fazem o que tem que ser feito. E ele está ali carregando aquela cruz, ele está ali levando o instrumento que vai segurar ele pendurado. Muitas vezes as pessoas olhavam para Jesus e falavam: ele é fraco, ele não tem condições, olha lá. Nós achávamos que ele era o Messias, como aqueles dois do caminho de Emaús. Muitas vezes nós olhamos e nós poderíamos estar lá naquele momento e olhando aquela situação e falando: ele é um derrotado. Cadê Deus para agir? Como aquele homem que estava crucificado do seu lado fala: se você é Deus, se você é o Messias, desce da cruz e tira nós daqui também. Irmãos, mas aquilo era necessário para cumprir os mandamentos, aquilo era necessário para cumprir as profecias, aquilo era necessário para que o nosso pecado fosse carregado através de Jesus Cristo para o madeiro e depositado naquele lugar, para que através do seu sangue e do seu corpo nós fôssemos sarados. Você quer que eu diga uma coisa para você, igreja? Nós não merecíamos Jesus,
nós não merecíamos o seu sacrifício, nós não merecíamos ele carregar a cruz, nós não merecíamos as 39 chicotadas que ele tomou nas costas, nós não merecíamos ele deixar, colocar na sua cabeça aquela coroa de espinhos, sendo ele Deus e Senhor das nossas vidas. E muitos de nós hoje, no século 21, no dia 2 de outubro de 2022, e muitos de nós que estamos dentro da igreja, ainda não merecemos esse Cristo, ainda não merecemos esse sacrifício, porque não confiamos, não renovamos as nossas forças no Senhor, esperamos renovar as nossas forças num mandatário político, num partido, esperamos renovar as nossas forças no dinheiro. Irmãos, tempos virão, e já está para acontecer, onde muitas coisas vão mudar nas nossas vidas. Se vocês acham que está ruim, vocês vão ver o que vai acontecer. Só que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como asas de águia, não se cansarão. Sabe por que ele fala isso lá no versículo 31 de Isaías 40? A águia, quando ela está cansada, quando ela está velha, ela está com a sua plumagem toda já cauterizada do tempo, né? Danificada com o tempo, essa é a palavra. Ela sobe bem alto, ela pega as suas forças que existem, sobem bem alto, vai lá no alto monte, e fica reclusa lá por um tempo, e nesse tempo o que ela faz, irmãos? Ela arranca todas as suas penas, ela arranca com o próprio bico, ela quebra todas as suas unhas, e ela quebra o bico, ela quase morre de fome por essa situação. Mas aí passado um tempo, o que acontece, irmãos? As unhas voltam a crescer, as penas voltam a cobrir o seu corpo, e o bico volta a nascer, e ela renova suas forças, ela está jovem novamente. É por isso que quando Deus está falando com Jerusalém, Ele fala assim: se vocês esperarem em mim, vocês renovarão as suas forças, mas se vocês ficarem esperando a justiça que vem do homem, a justiça que vem de pessoas, vocês vão sofrer, porque vocês vão passar a desconfiar, vocês vão passar a desacreditar. É por isso que durante todo esse mês de outubro, todos os cultos, nós vamos falar sobre renovar as nossas forças. Aonde? No Senhor. No Senhor, que fez os céus, fez a terra, fez todas as coisas. O inimigo foi lá e usurpou de Adão, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio, pagou o preço pelo nosso pecado, resgatou aquilo que foi dado para Satanás, tomou dele de volta e nos deu direito à salvação, nos deu direito a novos céus e nova terra, nos deu direito a fazermos algo diferente. Mas muitas vezes, irmãos, nós não somos dignos do corpo e do sangue de Jesus, nós não somos dignos do sacrifício de Jesus, porque nós estamos no século da informação, e nós confiamos mais naquilo que as pessoas dizem, do que naquilo que o Senhor escreveu. Esses dias para trás uma pessoa me perguntou: mas por que o senhor é pastor e acredita tanto na Bíblia? Eu falei: porque ela é a verdade. Mas como que você sabe que ela é a verdade se foram homens que escreveram? Eu falei: exato. Agora você falou uma coisa legal. Homens que escreveram, verdade. Mas como que os homens fizeram aquilo que está escrito se cumprir nos nossos dias? É aí que eu vejo que é de Deus.
Porque tudo que está escrito ali está se cumprindo. Tudo que foi profetizado aconteceu. É por isso que eu confio e prego a palavra de Deus. Porque realmente, homens que escreveram, e homens você pode pôr em dúvida, mas quando você vê tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi profetizado sendo cumprido, aí você vê que foram homens instruídos pelo próprio Deus. Irmãos, Jesus te ama do jeito que você é. Jesus conhece as suas limitações e as suas situações. Jesus sabe as suas dificuldades e as suas lutas, por mais pecaminosa que seja. E Ele te ama por isso. Mas Ele é justiça. O que eu estou querendo dizer? Não se entregue às suas vontades. Não se entregue aos seus desejos. Lute contra eles. Eu gosto muito de Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12. Foi-me dado um espinho na carne, da qual 3 vezes eu orei para que fosse arrancado de mim, e o Senhor não arrancou, e Ele me disse: a minha graça te basta. Por isso eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nas minhas angústias, nas minhas necessidades, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Eu tenho vontades, eu tenho desejos, e quando esses desejos e essas vontades estão alvoroçados, eu busco mais, porque eu preciso da graça. Eu oro mais, porque eu não posso cair na tentação. Irmãos, vocês não sabem, vocês não fazem ideia do peso que é você ser pastor. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com o que você posta, você tem que tomar cuidado com o que você faz, você tem que tomar cuidado com a roupa que você anda. Até isso você tem que tomar cuidado. Que eu fui numa célula uma vez de short, aí depois veio, né? Ô pastor, a irmã veio perguntar se pastor pode usar short. Eu falei, meu Deus. Enquanto ela está preocupada com o meu short, os pecados correm na vida dela, né? A boiada passa, né? Por quê? Porque está preocupada com as... Irmãos, pastor é uma coisa de louco. Eu tenho que tomar cuidado com tudo. Eu falei quarta-feira aqui, me fizeram uma proposta aí e tal, eu falei, eu não vou aceitar, e mesmo precisando, mesmo com dificuldades, eu não vou aceitar, porque o dia de amanhã vão ter o que falar, vão ter, o pastor fez, o pastor pegou lá, o pastor da igreja lá, aparecendo nas contabilidades lá, ó. Não quero, falei, Senhor, o Senhor tem condições de cuidar de mim, eu não preciso confiar nisso, não preciso esperar nisso. Mas muitas vezes o que a gente faz, irmãos? A gente deixa o inimigo tomar posse das nossas vidas. Vamos voltar lá em Isaías para a gente encerrar essa primeira parte do culto e orarmos. 29, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os jovens certamente cairão. Irmãos, olha a profecia. Como é que está a nossa juventude hoje, irmãos? Os abortistas, como é que estão? Os que querem a liberação das drogas, a iniquidade, o pecado, a homossexualidade, como é que estão? Olha aqui que ele está falando, irmãos, os jovens vão se cansar, aqueles que estão buscando as coisas erradas, a iniquidade, o pecado desse mundo vão se cansar, e eu vou dizer mais, eles cairão, eles vão cair por terra. Às vezes nós estamos assim, meu Deus do céu, o que vai ser da minha filha, o que vai ser? Irmãos, os jovens se cansarão, e vão cair. Liberação de drogas, homossexualidade, libertinagem. Deus está falando aqui, podem continuar, podem fazer, mas uma hora vocês vão cair, certamente cairão.
porque é contra a vontade. Pastor, mas está uma zona, vai num shopping de Rio Preto aqui, 8 horas da noite, num sábado, para você ver a desgraça que é. Certamente cairão. Certamente cairão. Irmãos, não dá para brincar com o Deus que nós servimos. Pode confiar nele, não precisa confiar na polícia, não precisa confiar nos políticos, não precisa confiar no Senado, no Executivo, no Legislativo, não precisa confiar no Judiciário, está tudo aparelhado mesmo, está tudo uma zona, não precisa confiar em nada disso, mas renova suas forças no Senhor, confia nele, que tudo está diante da tua presença, e tudo vai acontecer conforme a sua vontade, e ele fala ali, os jovens vão se cansar, esses que estão buscando as coisas erradas vão se cansar, e certamente cairão. Aí vem o versículo que nós lemos para iniciar o culto, mas os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão. O que é voar, irmãos? É estar acima dos problemas, não é verdade? Acima das dificuldades, acima das lutas, voarão, subirão, não se cansarão, porque confiam no Senhor, confiam na vontade do Senhor. Não é uma geração distorcida, não é uma geração de iníquos, não é uma geração pervertida, porque confiam no Senhor. Todo mundo está entregue para as trevas, pastor. Legal, mas tem um remanescente, tem pessoas que confiam. Subirão, serão arrebatados, serão arrancados, serão tirados. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo pervertido, pessoas pregando todas essas coisas que é contrário às leis de Deus, a política apoiando, os líderes apoiando, a justiça apoiando, as pessoas apoiando, e a igreja dizendo não, a igreja dizendo eu não aceito, a igreja dizendo nós somos de Cristo. De repente vem, arranca a igreja, aqueles que estavam orando, aqueles que estavam buscando, aí só sobra as desgraças, aí só sobra os pé de breque. Aí o que vai acontecer, irmãos? É só vocês lerem. Ele tira o Espírito Santo, tira a igreja e fala assim: Satanás, fica à vontade, é tudo teu, fica à vontade. Pastor, mas tem como ser salvo nessa época? Até tem. Você não pode, você tem que aceitar Jesus, confessar os seus pecados e morrer por Cristo. Pastor, como vai ser essa morte? Eu acho que não vai ser uma morte fácil, vai ser uma morte muito dolorosa, você não pode negar, é a única, está escrito, é a única forma. Por quê? Os que confiaram, subiram, foram arrebatados, foram tirados. Os que se renovaram no Senhor e esperaram no Senhor, foram levados embora. Agora, e os que ficaram? Vão sofrer, vão padecer. E o povo judeu vai sofrer, vai padecer, vai passar dificuldade, porque eles não serão arrebatados, a não ser que algum judeu aceite Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, o que eu quero dizer no culto de hoje? Nós vamos estar falando aí durante o mês de outubro. Renove as suas forças no Senhor. Grupo de louvor já pode subir aqui. Espere no Senhor, confie no Senhor. Ele carregou uma cruz por você, Ele morreu no madeiro por você, Ele entregou a sua própria vida para que você tivesse vida. Mas muitas vezes nós queremos renovar a nossa força numa política. Irmãos, vocês já pensaram, vocês já pararam para imaginar, que eu já parei para imaginar isso, se o povo adorasse Jesus igual eles adoram o Corinthians,
Alguém já parou para imaginar isso? Pensou se as pessoas adorassem Jesus igual eles adoram um partido político? Parou para analisar se o povo adorasse Jesus igual eles adoram o Palmeiras? Vamos mais longe ainda, o Flamengo, né, que é a maior torcida. Irmãos, nem nós que somos crentes adoramos a Jesus igual esse povo adora uma instituição futebolística. Nem nós adoramos. Nem nós adoramos. Dia de jogo para os caras é sagrado. Dia de jogo para os caras, eles estão acompanhando. E nós, dia de culto, estamos vendo qual é a desculpa que nós vamos dar para não estar lá. Ai, apareceu uma situação, pastor, eu não posso ir tomar ceia. Hoje é dia de ceia, está tudo aqui, ó. A igreja tem metade do seu público, metade da sua capacidade. E eu estou falando não da capacidade de cadeiras, porque cadeiras tem 100. Estou falando da capacidade total mesmo da igreja, de pessoas que frequentam, 45, 50 pessoas. Sabe por quê? Porque eles não estão preocupados com a sua vida espiritual, eles não estão renovando as suas forças no Senhor, eles não confiam na ação do Senhor, eles estão esperando um governo, eles estão esperando uma situação financeira mudar, eles estão esperando um líder mundial, eles estão esperando o dinheiro resolver o problema deles. Não esperam no Senhor, estão esperando alguma coisa mudar para eles poderem voltar a comer picanha. Irmãos, há 2 anos atrás, 1 ano atrás mais ou menos, eu estava passando a pior crise financeira da minha história. Tudo que eu colocava a mão dava merda, irmãos. Tudo que eu colocava a mão dava errado. Então eu vendi a minha casa, troquei a minha casa do Gaivota e vim para onde eu moro hoje, para poder sair um pouco do sufoco. E eu nunca esqueço, eu tinha vontade de comer uma pizza, mas uma pizza, irmão, não essas pizzas que você compra aí nas esquinas e paga R$30, uma pizza. Alguém já comeu uma pizza que você paga R$100 numa pizza? Mas é a pizza, você come ela, você fala, nossa, meu Deus, que satisfação comer essa pizza, porque qualquer cara é bom. E eu estava a fim de comer essa pizza, porque eu já tinha comido, eu sei o que é bom. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe a minha situação, eu não tenho condição de comer essa pizza. Aí a Simone veio em mim e falou assim, Ju, eu estou com uma vontade de comer uma pizza, mas a pizza, eu falei, nossa filho, eu estava pensando nisso agora, mas não tem dinheiro não. E, irmãos, Deus mandou um abençoado lá em casa, que me deu o dinheiro. E a hora que ele foi embora, tal, porque é chato olhar na frente dos outros, né? Ele me deu aquilo como uma oferta, para mim, não era para a igreja. Ele falou, é para você e para sua família. Eu falei, Simone, eu acho que o dinheiro da pizza veio. Ela falou, será? Eu falei, eu acho, vamos olhar aqui. Irmãos, falei, pode dar banho nas meninas, trocar todo mundo com a melhor roupa, que hoje nós vamos comer uma pizza. Nós vamos sentar numa cadeira de um restaurante e vamos tomar uma coca-litro com uma pizza. E ela falou, meu Deus, sabe o que é isso, irmãos? É confiar no Senhor. Não é confiar na economia, não é confiar nos bancos, não é confiar no meu cartão de crédito, não é confiar em nada, é confiar em Deus. E ele fala, é pizza que você quer? Tó. Lá no povo de Israel, vocês estão cansados de comer pão? Vocês querem carne? O que aconteceu? Pode falar para o povo esperar, que hoje à tarde vai cair carne do céu. O que aconteceu, irmãos? A Bíblia fala que 1 metro mais ou menos de altura e não sei quantos quilômetros de codornizas comeram até empatufar, comeram carne, porque Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você espera. Ele só pede assim para você, não duvide de mim, não duvide da minha ação. Aquelas pessoas ali, nós achávamos que ele era o Messias, nós achávamos que ele era o enviado de Deus, nós achávamos que ele ia nos libertar, e agora já fazem 3 dias que ele está morto.
E Jesus do lado, mas meu Deus, homem de pouca fé, e homens de nécios, ou seja, o que é um nécio? É um sem conhecimento. Estava escrito que devia acontecer isso, mas ele ressuscitou, e a hora que ele partiu o pão, os olhos se abriram, e eles entenderam, aquele homem que estava com nós era o próprio Cristo. Vamos voltar para Jerusalém, porque o nosso Senhor vive, vamos renovar as nossas forças, porque Ele venceu a morte, Ele venceu a vida, Ele está vivo. Renovem as suas forças. Se coloque de pé neste momento, igreja. Eu não sei a tua necessidade, eu não sei aquilo que você veio buscar, eu não sei aquilo que você precisa, mas nesta noite Jesus está dizendo através da sua palavra, através da pregação: renove as suas forças, confia em mim, porque quem confia em mim, quem espera em mim, renovam as suas forças e sobem, voam alto como águias, caminham e não se cansam, correm e não se fadigarão. Confia no Senhor, feche os seus olhos. Às vezes nós somos levados pelos nossos olhos, pela nossa mente, pelo nosso coração, a imaginar que é o fim, que acabou. Como nós lemos lá em Isaías 40, versículo 27 em diante, achar que Deus não está fazendo justiça, que Deus não está agindo em nosso favor. Às vezes as circunstâncias que nos cercam podem mostrar algo para você, que faz você duvidar, que faz você desacreditar, como aqueles dois homens no caminho de Emaús, como a própria Maria, como a própria outra Maria, Maria Madalena, como o próprio Pedro, Tiago, João, que voltaram a pescar, achando que Deus não está agindo. Irmãos, Deus está acima de tudo. Deus é atemporal, ou seja, Ele não tem uma limitação de tempo. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, tanto no Brasil como no mundo. Ele está vendo cada alma que está sendo ceifada na guerra da Ucrânia. Ele está vendo cada pessoa que está passando dificuldade na Europa com o frio, porque a Rússia cortou o fornecimento de gás. Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo cada mendigo, cada pessoa que está olhando e revirando o lixo para poder se alimentar com a crise que infelizmente é mundial devido ao coronavírus, devido à guerra, devido a tudo que está passando. Ele está vendo. Ele está vendo a iniquidade do povo. Ele está vendo o abandono. Ele está vendo todas as coisas. Ele é o plano perfeito, irmãos. Nada sai do seu controle, nada sai daquilo que foi programado, daquilo que foi premeditado para o mundo, não para você, porque você tem livre escolha, você tem livre arbítrio, você faz, você vive, você alcança aquilo que você quer, aquilo que você semeia, aquilo que você planta, você é resultado das suas ações. Agora, o mundo, a economia, os líderes, isso está tudo sob controle do Senhor dos céus e da terra. E a hora que você achar que tudo está perdido, a Bíblia fala que Jesus volta, restaura todas as coisas e vive conosco aqui nessa terra 1000 anos, para mostrar que era possível, para mostrar que tudo daria certo. Era só confiarmos, era só acreditarmos. Mas muitas vezes nós ficamos deprimidos olhando as circunstâncias. Irmãos, as pessoas vão puxar o teu tapete, as pessoas vão querer a sua morte, as pessoas vão querer a sua falência, a sua destruição do seu casamento. Mas se você confia no Senhor, deixa eles ficar pensando isso, porque o Senhor renova as suas forças.
saia do seu lugar, venha aqui à frente, pegue um cálice, depois volte para o seu lugar.